Cláudio. Você faz, então, a prece para a gente, Rô, por favor? Posso fazer assim. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, agradecemos mais uma vez esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprendermos um pouco mais sobre a vida deste grande missionário. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, que possamos contar com a proteção dos amigos espirituais, intuindo e fazendo com que tenhamos na nossa tela mental um pouco daquilo do que lemos. E assim pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Rô. Né? Então, é só a gente retomando um pouquinho. Estamos no ano 35, começaram as perseguições, Saulo de Tarso conseguiu, então, é, a... Oh, tô, tô gravando. Saulo de Tarso, então, conseguiu aprovação da autoridade romana, conseguiu o acordo comum entre o Sinédrio, né? E ele já prendeu Estevão e está indo atrás, então, dos líderes, no intuito de, na verdade, o intuito principal aí é atrás de Pedro, né? E a Pedro chama, então, convida Gamaliel para poder Gamaliel visitar a Casa do Caminho, ver os trabalhos. O intuito de Pedro não era convencer Gamaliel de absolutamente nada, apenas mostrar que aquilo que eles estavam fazendo não havia nada demais, era um trabalho puramente assistencial e necessário, né? Havia muita gente que com muitas dificuldades e necessidades. Gamaliel vê tudo aquilo, fica extremamente comovido, mas acontece aí um fato nessa visita que foi fundamental em tudo que vai acontecer, porque Gamaliel encontra um antigo amigo, né, de Sinédrio e tudo mais, o Samônio. Samônio, um proprietário de terras na Cesareia, um cara de posses, se vê então de lepra, uma vez que ele foi identificado com lepra, é mandado para o que eles chamavam na época Vale dos Imundos ou Vale dos Leprosos, e passa por muitas dificuldades, foge desse Vale dos Leprosos, e ele, ao fugir do Vale dos Leprosos, ele é acolhido pelo pessoal da Casa do Caminho. Essa figura do Samônio é importantíssimo. Ah, engraçado, eu já li esse livro, mas somente esses dias, agora refletindo sobre isso, foi que me caiu uma ficha. Como é interessante, né, a sequência de que tudo que acontece nessa história, ela realmente se percebe um planejamento, você percebe um cuidado imenso do mundo espiritual, porque a família, só um minutinho, porque a presença do Samônio, veja bem, não se trata de um espírito qualquer. Samônio era um cara rico, ele viveu muito bem, de repente ele se vê numa história, numa situação extremamente precária, dolorosíssima, de se separar da família, de se ver no Vale dos Leprosos como um indigente qualquer, mas em nenhum momento essa pessoa se revolta. Era nisso que eu estava pensando, eu estava dirigindo para o trabalho, eu estava pensando nisso, eu digo, gente, realmente o livro não se aprofunda muito mais, mas se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que esse espírito do Samônio não é um espírito qualquer, como vários outros cristãos daquela época,
eram espíritos extremamente abnegados, porque Samônio passa por essa adversidade, em momento nenhum existe uma palavra de revolta contra Deus. Ele chega a ter a sua própria família, né? Lógico, a, era como é que se diz, o hábito ou o procedimento da época, né? As famílias então pegavam aqueles bens, né? Repartiam os bens e enviava a pessoa para o Vale dos Leprosos, mas ele não ficou revoltado com a família, ele não ficou magoado, ele soube compreender isso, ele soube compreender tudo que foi acontecer. Quer dizer, não é que ele entendia, mas ele não se revoltava, ele sempre achava que, né, Deus era, acima de tudo, generoso, né? Apesar do que vinha acontecendo com ele. O que, aliás, chama a atenção porque lembra que uma das coisas que a gente fala é que a cultura judaica da época era naquele modelo. Se você está indo bem, se tudo está acontecendo bem, sua vida está próspera, você não tem problemas, etc., Deus gosta de você. Então, Deus está lhe amparando, Deus está lhe ajudando. Se você está com problemas, alguma coisa está realmente lhe incomodando ou está indo muito mal na sua vida, Deus voltou as costas para Deus não gosta de você, deve ter alguma coisa errada com você, porque Deus não está lhe ajudando. E o interessante é que, embora Samônio, criado dentro dessa cultura, ele não foi levado a pensar dessa maneira. E quando ele é encontrado pelos cristãos, né? Ele é amparado, então, o que que acontece? Tem ali um cara que é uma referência para Gamaliel. Pedro, quando convida Gamaliel, Pedro não vai tentar se valer daquele momento para convencer Gamaliel de nada. Pedro só vai mostrar, ó, o trabalho é esse, né? E Pedro tem essa sensibilidade de não querer empurrar a doutrina, né, cristã goela abaixo. Ele respeitou, ele só quis, olha, o trabalho é esse. Mas quem vai dar o verbo da doutrina é o próprio Samônio. Isso que eu estava pensando assim, eu falei, gente, que coisa fantástica, olha como vem assim, tudo certinho. Quem vai fazer essa parte do verbo, da comunicação e de passar uma informação, a informação é essa, que o próprio Gamaliel vai pensar e dizer, peraí, mas esse cara, eu conheço esse cara. Ele é uma referência para mim. Ele é meu amigo, eu confio nele, eu sei de onde ele vem, eu sei das referências e que ele não é um cara miserável que de repente recebeu um pão e agora ele está super agradecido. Não, ele foi um cara de posses, ele foi um cara, né, educado, ele não é uma pessoa qualquer, ele é uma pessoa esclarecida. Então, peraí, essa opinião aqui tem muito valor, eu preciso entender isso melhor. Então, isso deixou Gamaliel profundamente curioso. E a única coisa que Pedro faz é, ele entrega a Gamaliel um pergaminho, né? Que é justamente o Evangelho de Mateus. Eu só vou voltar aqui um pouquinho, porque a gente parou exatamente quando Gamaliel estava se despedindo do pessoal e fazendo recomendações, né? É, antes de Olha, se. Oi. desculpe, é que eu entrei um pouquinho atrasado, cada Lady Bird aqui, mas aonde vocês estão começando? Onde Gamaliel sabia que os galileus ali? É, no seguinte parágrafo, antes de se retirar, o Hum. sábio rabino felicitou os companheiros de Jesus Ah, pela tá, obra. tá. Você Tá, achou? achei. Tá. Então, vale ressaltar, né, que quando o Gamaliel recebe o pergaminho e ouve tudo que Samônio fala, como ele é um cara extremamente ponderado,
e muito educado, o que que ele diz? Talvez tenha razão. Estudarei o teu Cristo, né? Que é uma posição completamente contrária à de Pedro, a de Paulo, né? Ou Saulo de Tarso. Saulo sairia bofeteando e dizendo blasfêmia, mas Gamaliel é um cara, né, extremamente ponderado, muito sábio. Ele diz: estudarei o teu Cristo. Antes de se retirar, o sábio rabino felicitou os companheiros de Jesus pela sua obra que realizavam na cidade, e compreendendo a delicadeza de sua missão, num ambiente por vezes tão hostil, aconselhou a Pedro não esquecer, na Igreja do Caminho, todas as práticas exteriores do judaísmo. Veja bem, ele não está fazendo isso como uma crítica, ele está fazendo isso porque ele está preocupado, é por temor, por prudência, né? E, acima de tudo, ele é um cara prudente, mas muito respeitoso de tudo que ele via. Seria justo, a seu ver, que se cuidasse da circuncisão de todos os que lhe batessem a porta, que enviassem as viandas, que evitassem as viandas impuras. Viandas é comida, né? Que não olvidassem o templo e seus princípios. Gamaliel sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição, ainda mais tratando-se de uma organização iniciada por alguém que fora condenado à morte pelo Sinédrio, né? Falando de Jesus. Com aqueles conselhos, visava amparar os golpes da violência que cedo ou tarde haveriam de chegar. Ele sabia da perseguição, então ele estava aqui somente aconselhando as práticas do judaísmo para que Paulo, então, o Saulo de Tarso, não tivesse mais razão, né? Quando encontrasse o pessoal, não tivesse razão para prendê-los. Pedro, João e Tiago agradeceram sensibilizados a carinhosa admoestação, né, advertência, e o velho doutor regressou ao lar, fundamente impressionado com as lições do dia. Imagina, ele passou o dia visitando a Casa do Caminho e ele estava vendo algo sendo feito que na época a cultura judaica não fazia o trabalho de assistência como a Casa do Caminho estava fazendo. E o que impressionava e aquilo que mais, como eu posso dizer, o que fazia com que ficasse a pergunta para Gamaliel, né, na consciência dele, ele pensava, bom, como é que ele, um doutor da lei, conhecedor da lei, como que ele nunca, jamais sugeriu essa pauta, né, esse tópico para ser discutido dentro do Sinédrio? Porque uma coisa que eu estava lembrando no livro do Levítico, que é um dos livros do Antigo Testamento, que assim lá tá todas as práticas do judaísmo, tudo como eles deviam fazer, todas as práticas do que comer, dos dias, das tradições, etc, etc. E tá lá dizendo que sim, é para fazer um trabalho de assistência, de ajudar um ao outro, mas isso eles não faziam, né? É, então, Pedro, João e Tiago agradeceram, sensibilizados à carinhosa advertência, e o velho doutor regressou ao lar fundamentalmente impressionado com as lições do dia, levando consigo os apontamentos de Mateus, que se pôs a ler imediatamente. Curioso que ele devia estar assim, curiosíssimo para saber, gente, o que é que esse pessoal, tanto, né? Como é que eles acreditam que tem aí de tão bacana assim? É, mais 2 dias decorreram e as perseguições capitaneadas por Saulo de Tarso começaram a sacudir Jerusalém em todos os setores de suas atividades religiosas.
Oséias Marcos e Samuel Natã. Lembra quem eram eles? Oséias Marcos, Samuel Natã eram ah, os judeus que estavam no Sinédrio, que viram toda a defesa, viram todo o discurso de Estevão lá no Sinédrio, quando convocado ao Sinédrio, e eles encontraram tamanha coerência, tamanha beleza em todas as respostas de Estevão, que eles então se converteram ao cristianismo. Mas exatamente por isso eles foram presos, né? E eles eram aqueles que tinham posse? Eles então, o que que eles fizeram? Pegaram suas fortunas, É, eles dividiram, deram a parte que era dos filhos e a parte que era deles, doou tudo para a casa do caminho, né? é E isso. foram se juntar a Pedro. Aí foram presos, né? Oséia Marcos e Samuel Natan foram presos sem nota de culpa, porque não tinha. Não era proibido você fazer doação do seu era o dinheiro era deles, era proibido, sem nota de culpa, a fim de responderem a rigoroso inquérito. Então, você vê, mais uma vez, qual era a preocupação? Era financeira. O Sinédrio ia perder o bambazinho lá todo mês a contribuição, né? Os cooperadores do movimento organizaram longas nominatas, ou seja, aquelas listas, né? O dedo duro, né? De entregar o pessoal. Longas nominatas dos israelitas, obviamente os mais ricos, né? Mais destacados que frequentavam as reuniões da Igreja do Caminho, porque existia, né? O pessoal também de posse também tinha a simpatia pelo cristianismo. O moço de Tarso determinara que se abrisse inquérito geral. Entretanto, como desejava dar uma demonstração de desassombro aos adversários, olha só, é o que eu digo sempre, todas as vezes que Emmanuel usar um adjetivo, presta atenção como é que ele está usando esse adjetivo. Ele só usa essa palavra desassombro quando ele vai falar de quem? De Estevão. E é isto que incomoda Saulo de Tarso profundamente. Fala, que raio que esse cara parece não ter medo de nada. Sim, fala, Gracinha. Mas esse desassombro também pode mostrar a fraqueza do Paulo, porque ele não quer se mostrar o verdadeiro sentimento que ele está tendo, né? Exatamente. O que que ele está usando? Ele está querendo usar o desassombro pela força, pela violência, né? E o desassombro de Estevão, ao contrário, é a paz dele, né? Ele O se outro quer impor pelo medo, né? Na verdade, ele está assombrado demais, né? Coitadinho. Mas por isso que Emmanuel fala que essa transformação de Saulo é uma das mais marcantes, assim, realmente foi um, um vira muito grande, né? Uma transformação incrível, essa transformação íntima dele. Desassombra aos adversários. Julgou que deveria iniciar as prisões de maior importância depois do encarceramento de Oséias e Samuel, no reduto mesmo dos galileus obscuros, que haviam ousado afrontar a sua autoridade. Era isso que realmente incomoda. Como ousa? Foi pela manhã de um dia muito claro. Então, novamente, Emmanuel não vai falar de ano. Ele falou no começo, depois ele não vai falar muitas vezes sobre onde é que a gente está na época. Foi pela manhã de um dia muito claro, então a gente entende primavera ou verão, né? Então, era meado do ano 35. Foi pela manhã de um dia muito claro que futuro rabino, cercado de alguns companheiros e soldados, bateu à porta da humilde casa, fazendo grande alarde, né, grande barulho dos fins de sua visita insidiosa.
Simão Pedro, em pessoa, foi atendê-lo com grande serenidade nos olhos. Indisfarçável pavor estabeleceu-se entre os mais tímidos. Você imagina o corre lá dentro. Porquanto 2 jovens que acompanhavam o apóstolo se incumbiram de correr ao interior e espalhar notícia. Então, deve ter sido assim aquele auê, né? Um corre-corre. És tu, Simão Pedro, antigo pescador de Cafarnaum? Perguntou Saulo com certa insolência. Eu mesmo, respondeu com firmeza. Estás preso, disse o chefe da expedição num gesto de triunfo. E mandando que 2 dos companheiros se adiantassem, ordenou fosse o apóstolo algemado incontinente, né, imediatamente. Pedro não opôs a mínima resistência. Impressionado com o temperamento pacífico que os continuadores do Nazareno testemunhavam sempre, Saulo objetou com escárnio. O mestre do caminho deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia, né? Ele chega assim já na jugular, né? Vai de... Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos, cujas faculdades de reação parecem mortas. Novamente, Saulo, nessa época, ele só acreditava na força da violência. E qual era a força dos discípulos? A força moral, né? A força do amor, né? E ele entra assim, cai de sola na jugular, provocando mesmo. Ele fica tentando tirar o pessoal do sério para ver se o pessoal cai no desespero, né? Mas ele não consegue tirar o pessoal da paz essa que ele não consegue entender, porque ele não tem. Ele só vai encontrar essa paz nos olhos da Abigail. Por isso que a Abigail e o Saulo são tão, ele mesmo diz, né? Você é o coração para o meu cérebro, né? Ele só vai encontrar essa paz nos olhos da Abigail. E como a Abigail nunca bate de frente, a Abigail também é espertinha, ela sabe, né? Elas têm o jeitinho dela, então com ela, ele não tem problema com isso. Mas com os demais, que ninguém se ajoelha, ninguém bate, né? Pede clemência, aí como você ousa afrontar a minha autoridade? Recebendo em cheio tão acerba injúria, ou seja, tão dolorosa injúria a Jesus, né? A injúria aqui foi feita a Jesus. O ex-pescador respondeu serenamente: enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do evangelho é apenas inimigo do mal, como quem diz assim: olha, não é contra você, é contra a sua atitude. Nós não temos nada contra você, mas a sua atitude não está adequada, né? O discípulo do evangelho é apenas inimigo do mal e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo jugo com Jesus é suave. E isso devia enlouquecer Saulo, porque ele não entendia essa posição. É um troço assim absurdo. O curioso também da gente pensar, a gente conhece isso, é que lembra que quando alguém fazia críticas a Kardec, ele dizia que enquanto fizessem críticas à pessoa dele, ele não ia tomar atitude nenhuma, ele jamais daria resposta. Mas na hora que fizessem a crítica à doutrina, aí ele se sentia no dever né, de responder, de defender a doutrina. Curioso que essa é a mesmíssima atitude de Pedro aqui. Enquanto falou, ó, Galileu obscuro, isso e aquilo, Pedro
nada. Mas na hora que falou de Jesus e disse que Jesus era um modelo como é que foi que ele disse? Modelo de inércia e covardia, aí não, peraí, né? Não é casa da mãe Joana também. Então, Pedro não podia ficar calado nesse momento. O jovem tarcense, detentor de tão alto poderio, não dissimulou o mal-estar que a resposta lhe causava, e apontando o continuador de Jesus, disse a um dos homens da escolta: Jonas, toma conta dele. Novamente, vamos prestar atenção aqui quais são os adjetivos que Emmanuel está usando. O jovem tarcense, detentor de tão alto poderio, ou seja, ele tinha consciência do seu poder, da sua posição, da sua responsabilidade, não dissimulou o mal-estar. O que isso significa? Ele estava fazendo o que ele planejou, mas ele estava feliz? Não estava feliz. É interessante isso, é a primeira vez que aqui começa a dizer assim. Falei, pô, ele tá se vendo assim, né? Como que você não encontrou a satisfação Mas pelo orgulho dele, né? e vaidade? E E vaidade. vaidade. Jonas, toma conta dele. E acentuando ironicamente as palavras, dirigiu-se aos demais com um gesto de desprezo para o apóstolo algemado, que o contemplava sereno, embora surpreendido. Não discutamos com este homem. Essa gente do caminho está sempre cheia de raciocínios absurdos. É preciso não perder tempo com a cegueira da ignorância. Olha quem é que estava cego. Vamos até lá dentro. Prendamos os chefes, os sequazes, quer dizer, os seguidores do carpinteiro hão de ser perseguidos até o fim. Resoluto, tomou a dianteira, penetrando ousadamente em busca dos apartamentos mais íntimos. De porta em porta, encontrava mendigos que o fitavam, tomados de espanto e amargura. O quadro vivo de tanta miséria abrigada enchia-o de admiração. Novamente, vamos prestar atenção aqui no que Emmanuel está dizendo. Enchia-o de admiração, ou seja, ele estava vendo e disse assim, pô, isso aqui é um trabalho do bem. Porque Pedro não era uma pessoa má, né? Aquilo tudo estava desconcertando ele. Tinha um monte de interrogação na cabeça dele, ele estava começando a ficar confuso. Mas esforçava-se por não perder a infibratura, a firmeza implacável, de maneira a executar seus projetos nos menores detalhes. Aqui é a determinação dele, né? Ele estava determinado a executar aquele plano e era seguir aquilo ali cegamente. Ao lado da enfermaria, cadê? Ao lado da enfermaria de mais vastas proporções, encontrou o filho de Zebedeu. O filho de Zebedeu aqui é João Evangelista, tá? Encontrou o filho de Zebedeu, que ele ouviu a voz de prisão sem alterar a serenidade fisionômica. Mais um. Então, primeiro Pedro não fez nenhuma resistência. João Evangelista também não ofereceu nenhuma resistência. Sentindo as mãos grosseiras do soldado que lhe aplicava as algemas, João ergueu os olhos ao alto e murmurou simplesmente: encomendo-me ao Cristo. Gente, isso é bonito demais. Sinceramente, assim, não há essa vez que eu não leio para não emocionar. Quem vai dizer isso também é Estevão. Estevão também vai falar algo bem similar. É engraçado. Estevão, esse momento, isso aqui, toda essa confusão está acontecendo, Estevão está preso. João fala isso
E Estevão também vai dizer a mesma coisa, encomendo a minha alma ao Cristo, né? Porque enquanto a gente tem... E aqui cabe reflexão para a gente, né? A gente está no... Tá tudo bem? Nossa, tá tudo bem, a gente não tá nem aí, vai seguindo nossa vidinha. Mas quando a coisa acontece, quando algum problema sério acontece, quantos de nós vai chegar e vai dizer assim, encomendo a minha vida, meu destino ao Cristo? A gente se desespera, a gente esperneia, a gente briga, a gente se revolta, né? E enquanto a gente demonstrar esse nível de desespero, esse nível de desequilíbrio, só está denotando a falta de alinhamento, né? Assim, a distância que ainda temos com Jesus, né? Com, com Deus. Porque aqui, essa paz que esse pessoal tem aqui, é como quem diz assim, nada do que me acontecer nessa terra não tem importância nenhuma. O cara estava tão ali, hand in hand, né? Estava tão fechado com Jesus que nada abalava. Aquela fé da entrega total, né? Total, total. E essa, vamos lembrar, Gracinha, que essa foi uma coisa que Emmanuel fala lá no começo, que ele diz assim, eu não me lembro agora exatamente as palavras, mas ele vai falar que nesse livro aqui ele vai mostrar assim, ó, eu vou te mostrar o que é, na introdução dele, Emmanuel vai falar assim, olha, eu vou te mostrar o que é ser cristão de verdade. E aqui Pedro e João tá falando assim, ó, é isso aqui, ó, é isso aqui, o pau tá quebrando. O curioso é isso, porque assim, era um trabalho deles, era a Casa do Caminho, aquele pessoal que estava lá, aquele bando de crianças, de idosos, de doentes, aquele pessoal dependia deles. Aquela Casa do Caminho dependia de Pedro. Pedro era o líder da Casa do Caminho, e nem isso abalou Pedro. Nem isso passou pela cabeça, pô, se eu for preso, isso aqui vai acabar. Quem vai tomar conta é Jesus. E Jesus ensinou para eles, né? O Pai proverá. O Pai proverá. Você vê, né? O que é andar 2 anos com essa criatura? O chefe da caravana, né? Encomendo-me ao Cristo, disse João. O chefe da caravana, que é Saulo, olhou com profundo desprezo e exclamou altivamente para os companheiros: faltam 2 dos mais suspeitos, procuremo-los, porque aqui estava, na casa do caminho, estava Pedro, João, Felipe e Tiago, né? Então, falta aqui Felipe e Tiago. Ah, sim. Referia-se a Felipe e Tiago, na qualidade de discípulos diretos do Messias Nazareno. Mas alguns passos, e o primeiro foi encontrado facilmente. Felipe deixou-se algemar sem um protesto. Suas filhas o rodearam aflitas e chorosas. Coragem, filhas, disse ele sem temor. Acaso seríamos superiores a Jesus, que foi perseguido e crucificado pelos homens? Caraca. Então, assim, ele diz assim: olha, Jesus nada fez de mal, foi perseguido, foi julgado, foi torturado, foi morto e nada. Sereno estava, sereno continuou, né, até o fim. Então, quem sou eu? Não é? Se ele que é o perfeito passou por isso, quem sou eu na fila do pão? Nesse ponto aqui, eu acho que foi no. Acho que foi o Haroldo. Eu já vi tanto estudo sobre Paulo Tarso que agora eu já não me lembro mais de quem é a referência. Ah, não, não foi Haroldo. Mas que, assim, eles falam que a personalidade de Filipe era um pouco parecida com a personalidade de Pedro, briguenta.
Então, quando o Emmanuel está falando aqui, coragem, filhas, acaso seríamos superiores a Jesus, é que Filipe, ele tinha, como Pedro, ele tinha essa personalidade briguenta. E tanto é que no começo, quando ele começa a fazer parte do grupo, né, com Jesus e caminhando com Pedro, certa vez, então, ele, quando Jesus vai ao templo, né, e aí o pessoal começa, acho que até no The Chosen, tá mostrando essa cena, quando Jesus vai ao templo e o pessoal começa existe aquele burburinho, o pessoal começa a querer avançar, jogar pedra, etc. No The Chosen mostra assim, só o pessoal aparando, né? Os discípulos Uhum. aparando. Mas a verdade é que Felipe e Pedro foram para cima também. Do tipo assim, não, Jesus não, a gente defende ele, sabe? E é curioso porque depois Jesus vai falar, o pessoal chega lá, os dois quebrados, né? Dizendo assim, ó, a gente levou pedrada, mas a gente defendeu, a gente não só tomou, não, eles também levaram. E aí Jesus vai e diz assim, mas como que você vai falar de amor para alguém que você bateu, né? Viu? Então foi esse Felipe que quando ouviu isso disse assim, poxa, então aí você já vê a transformação do homem, né? Aí, aí Saulo, presta atenção que tudo isso vai marcar Saulo profundamente. Essas reações vão marcar Saulo profundamente. Não é à toa que Saulo depois vai apanhar, vai ser preso, o neguinho vai escarrar na cara dele, o neguinho vai fazer, vai acontecer, ele não vai reagir. Por causa desses, isso aqui tudo está sendo assim, ó, na mente dele, está entrando, está impregnando a mente dele. Isso aqui vai marcar profundamente ele. Aí ele vai dizer, né? Ouves isso, Clemente? Perguntou Saulo irritado a um dos amigos mais cotados. Não se percebe outra coisa a não ser referências ao estranho Nazareno. O primeiro foi Pedro, né? Falou em jugo do Cristo. O segundo encomendou-se ao Cristo, que foi o João. Este, Filipe, alude à superioridade do Cristo. Aonde iremos? Você vê que ele está contando, né? Ele prestou bem atenção no que o pessoal está falando, tá, como é a atitude deles. Ah, e isso ele vai trazer muito à tona nas suas cartas, essa temática vai estar muito forte nas suas cartas e nas pregações dele, tá? Após desabafar a cólera em termos ásperos, rematava com estribilho constante, ou seja, estribilho é repetição, quando você fica repetindo constantemente, né? Havemos de ir até o fim, né? Então, o tempo inteiro ele estava falando, nós vamos até o fim. Quer dizer, ele estava falando para ele mesmo se convencer, né? Que precisava fazer aquilo. Que nem ele, a essa altura, ele já estava aí meio grilado. Seguros os três prisioneiros, faltava o filho de Alfeu. O filho de Alfeu, o que falta agora é Tiago, né? Que é o Tiago menor. Alguém se lembrou de procurá-lo no tosco biombo que ocupava. Com efeito, lá o acharam ajoelhado, tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés. Lembra do que Gamaliel recomendou para eles? Então, quando os dois saíram correndo, os dois jovens saíram correndo, avisando, alardeando, Tiago, menor, saiu correndo e foi pegar o rolo e ajoelhou para ler a lei de Moisés. Detalhe é o seguinte, que essa tradição, esse hábito de ler a lei de Moisés de joelho, era algo que só fazia aquele que fosse extremamente apegado à lei.
aquele que tivesse, que seguisse mais à risca, né? Como é que se chama isso? Ai, me foge agora a palavra, mas ortodoxo, né? Então, isso abalou Paulo, ou Saulo de Tarso. Isso abalou, porque realmente ele disse assim, pô, como é que eu posso prender uma pessoa que está aqui seguindo uma tradição mais judaica do que isso? Impossível. Então, diante dos olhos, um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés. Só faltava estar de cabeça para baixo, né? Já pensou? Via-se a palidez marmórea do rosto. Estava pálido, muito pálido, amarelou mesmo, né? Quando Saulo se aproximou ríspido. Que é isso? Aqui alguém que cuide da lei? O irmão de Levi, Levi é Mateus, né? Levantou os olhos transbordantes de sincero receio e explicou, humilde: Senhor, jamais esqueci a lei de nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelhos as luzes do profeta santo. Ele não estava fingindo, ele não estava mentindo, né? Ele tinha mesmo respeito pela lei mosaica mas ele estava com medo. Verdade seja dita, ele, né, amarelou. A atitude de Tiago não traduzia fingimento. Consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel, Moisés, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Nota isso porque isso aqui é uma característica de Tiago, né? Ele é um cara assim um tanto místico por natureza, né? E Ah, oi. só uma dúvida. Você falou aqui assim, um irmão de Levi, né? Levantou. Levi e Mateus é a mesma Eu pessoa. sei, isso eu sei, mas eu não sabia que ele tinha irmão. O irmão de Levi é Tiago. Tiago é irmão de Levi. Mas no The Chosen mostra isso? O The Chosen, ele não segue. Ele tem Porque no algumas Chosen, licenças em nenhum poéticas. momento mostra o irmão dele. Ele tá Ele como tem filho irmão. único. No The Chosen fala que ele tem uma irmã, né? Irmã, Uma isso. irmã, não um irmão. Não é irmão. O E The não... Chosen tem algumas coisinhas, algumas Ah, então tá bom. Então licencinhas o Mateus poéticas. tinha irmão, então. Tinha um irmão. Tá. Tinha. Cadê? Tá. Consagrando ao máximo respeito ao libertador de Israel, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Então, a partir daqui, isso aqui eu me lembro. Isso quem vai dizer é o Haroldo, ele vai dizer que esse momento aqui vai marcar muito o Tiago, no sentido que ele vai atribuir à lei de Moisés realmente um. É como está dizendo aqui mesmo, uma virtude santa, porque ele vai atribuir à lei de Moisés a libertação dele. Saulo vai livrar a cara dele pela essa atitude que ele está tendo, mas Tiago vai atribuir isso ao texto sagrado, entende? Tem uma coisinha aí, assim, do tipo assim, é, a gente tem respeito pela Bíblia, por Jesus, pelo ensinamento, mas não é um livro, a gente não segue livro, né? A gente segue o ensinamento que está na Bíblia, né? Novamente, parafraseando o que Emmanuel fala, né? A letra mata, o espírito vivifica. A gente não fica seguindo a letra, o livro, a gente segue o ensinamento que está naquele livro, né? Uhum. Mas ele, por conta disso aqui, isso que marcou tanto o Tiago, que ele vai dizer assim, esse livro aqui é sagrado, isso aqui é santo, tem uma virtude santa. Uhum. E por conta disso, depois, mais tarde, Paulo, já transformado, ele vai ter muita discussão com o Tiago por causa disso.
não pudera compreender, né, o Tiago, não pudera compreender maiormente como outros companheiros o sentido divino e oculto das lições do Evangelho, tá vendo? Porque os outros companheiros, que acontece? Os outros companheiros, eles simplesmente seja o que Deus quiser, vou me entregar, não vou me preocupar. Jesus está no comando, né? Mas Tiago se apavorou e tomou essa atitude. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Ele tinha medo do que poderia acontecer. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo. Quem ficaria para superintender as obras começadas? Essa foi a desculpa racionalmente ele encontrou para justificar o quê? A sua atitude de medo, Uhum. né? E aí fica aquela reflexão. Olha a atitude dos outros, né? Dos três primeiros, Pedro, João e Filipe, e olha a atitude de Tiago. Nós estamos muito mais para Tiago, eu com certeza, não posso nem dizer os outros, não. Eu com certeza estou mais para Tiago. Meu Deus, quem é que vai tomar conta desse povo? Né? Se eu apanhasse, me levarem para a prisão, né? Quem vai tomar conta desse povo? Mas, na verdade, foi a desculpa racional que ele encontrou para justificar a sua atitude íntima. Ele ainda não estava, não compreendia, né? Como Emmanuel fala, sua compreensão parcial do Cristo. O Mestre expiara na cruz e, naquele instante, os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais, está vendo? Da lei de Moisés, como se é uma virtude sobrenatural da lei de Moisés. Não tem nada a ver. De acordo com as velhas crenças, genuflexo, ou seja, ajoelhado, esperava os verdugos que se aproximavam. É muito interessante essa atitude de Tiago aqui, né? Porque se ele lembrasse só um minutinho, Jesus, no momento que ele foi para a cruz, ele não pensou assim, gente, quem é que vai tomar conta do trabalho? Eu só fiquei aqui 2 anos, e aí? Esse pessoal ainda não está pronto. E aí ele não pensou nisso, né? Ele simplesmente cumpriu a vontade do Pai. Em face da atitude imprevista de Tiago, Saulo de Tarso estava atônito. Só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam de joelhos os ensinamentos de Moisés. Em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. O argumento que justificava a sua tarefa perante as autoridades políticas e religiosas de Jerusalém era o combate aos inimigos das tradições. E naquele momento, Tiago não estava, né, não indicava nada disso. Mas não sois, aí ele faz a pergunta, mas não sois amigos do carpinteiro? Aí vem Tiago, que não é nada besta. Com invejável presença de espírito, o interpelado respondeu: Não me consta que a lei nos impeça de ter amigos. Eu não teria essa presença de espírito. Pode ser amigo, meu amigo. Saulo perturbou-se, mas prosseguiu. Você veja como Saulo também é arguto. Mas que escolheis? A lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? E aí, mais uma vez, como ele não é nem um pouquinho. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu fui no assistir às aulas do catecismo, né? Fiz mais de uma vez, inclusive, porque todas as vezes que eu ia fazer minha primeira comunhão, a gente acabava mudando de cidade. Sempre a história era a mesma, né? Que o pessoal os apóstolos eram homens pobres e ignorantes. Gente, não tem nada de ignorância nesse pessoal aqui. Olha a presença de espírito de Tiago, né? Porque ele vai dizer assim:
Mas que escolheis, a lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? E ele, novamente, raciocínio super rápido, a lei é a primeira revelação divina. E é isso, ele não está dizendo nenhuma mentira. É a primeira revelação divina, né? Mas, Ana, o Gamaliel já tinha prevenido deles de. Né? Tá vendo? Ele aqui, você imagina o que é a cara de Tiago ouvindo aquelas palavras de Gamaliel, gravado assim, já o plano B, o plano C, o plano D, tá todinho na cabeça dele. Uhum. A lei é a primeira revelação divina, disse Tiago com inteligência. Ele não negou a Jesus, prestou atenção? Ele não Hum. negou a Jesus, ele disse a verdade. Como um discípulo de Jesus, ele disse a verdade. Ante a resposta que o desconcertava de alguma sorte, o moço de Tarso refletiu um momento e acrescentou, dirigindo-se aos circunstantes: Está bem, esse homem fica em paz. Ah, que alívio! O filho Mas, de Alfeu. Hã? mas era para ser, né? Olha a lição aqui, a gente não está lendo sobre ele hoje, aprendendo com ele o que a gente também faz. Exato. Quer dizer, ele é inteligente, né? Eu não teria essa presença de espírito, não, gente. Eu ia ficar cacaô, cacaô o tempo inteiro. Ele é inteligente, mas ele lembrou dos conselhos, É, isso aí sim. É, né? foi mesmo. Ele foi discreto, né? Porque quando ele diz que a lei é a primeira revelação, ele não nega, mas ele também foi Low profile, como o pessoal fala. Então, a gente não tem, ele gravou o conselho do Gamaliel, mas ao mesmo tempo ele teve presença de espírito, discreto. sem, como é que eu vou dizer, sem ferir ninguém. Sem afrontar, né? Sem Principalmente. afrontar, Porque exatamente. ele não feriu nenhum lado E, nem o outro. e isso não é fácil. Não. Vamos combinar. No momento que você está sob Naquele momento, pressão, naquele momento, sob pressão, quer seja a pressão dele de ser morto, enfim, mas a pressão da crença dele, eu não sei qual é a pressão maior. é muito. Difícil você agir com essa diplomacia. Gente, Tiago, aqui eu escrevi aqui uma das vezes. Eu botei, Não, deixa eu- Não, não, eu tenho que controlar muito a minha língua. é, não, você, é o que você falou, você agir com Democracia. diplomacia, diplomacia. com a corda Democracia. no pescoço, Isso. Com a né? corda no pescoço. Inteligência emocional tremenda. Demais. Ele não foi contra Jesus, ele não Não. expôs Jesus, mas ele não afrontou a autoridade de Exatamente. Saulo. Foi o que ele, por exemplo, Estevão, ele fez isso. Sim, Uhum. Estevão fez. Estevão disse Ele, na lata: ele Lata. fez Jesus isso. é o E Messias. olha o ódio que ele criou no outro. Ele É. criou um inimigo. E às É. vezes a Então, você gente está entendendo? agir com A isso gente sem criar inimigo, gente, a gente é ganha muito batalhas. batalhas. Então, você Ganha está vendo batalhas. que tem entre os discípulos existiam níveis, Uhum. né, como é que eu posso dizer, de compreensão Uhum. do que era, né, o ensinamento de Cristo, do que era ser um cristão de verdade. Aqui, Tiago, ele está olhando do lado, lógico, ele está com medo, mas ele está também olhando o lado prático. Ele não está fingindo, ele não está, ele É. realmente ele tinha Não essa negou, preocupação. não mentiu. É como todo mundo, é como a doutrina ensina, Vida, né? gente. É como eles, né? A gente aprende. Nós estamos em níveis diferentes, como eles também Como eles também Sim, estiveram. claro. estavam. É impressionante. Isso aqui são homens, gente, são É, homens, são seres humanos né? igual a gente. Igualzinho. É. O filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado de sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes.
graças vivas e permanentes. A seu ver, fora o código do judaísmo, o talismã. Olha só que coisa interessante. Que o conservará em liberdade. E aqui é que está a coisa, aqui é que está a reflexão para a gente. Porque o que que a gente estuda, né? Dentro do Cristo, Jesus, Gospel, Evangelho segundo o Espiritismo, nas ensinamentos de Jesus, o que que diz? Conheceis a verdade e a verdade te libertará. Não é um talismã que vai te libertar, né? A gente, como espírita, o mesmo também no catolicismo, no catecismo, a gente estuda isso, conheceis a liberdade conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui ele começou a fazer um pouquinho de confusão, porque ele diz, a seu ver, fora o código do judaísmo, o talismã, que o conservara em liberdade. E isso a gente não, né? Quer dizer, não existe talismã, não existe pedrinha da sorte, não existe, né? São crendices, né? Desse dia em diante, desde esse dia, o irmão de Levi, novamente ele fala sobre isso, tá vendo, Gracinha? O irmão de Levi ia consolidar para sempre. Esse para sempre aqui, gente, quando ele fala para sempre, é nessa encarnação aí, como o Tiago, tá? Desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar para sempre suas tendências supersticiosas, né? Tá vendo? Por isso aí depois ele vai brigar muito com Saulo por causa disso. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí sua origem. Esse é um ponto bem importante que quem vai estudar, né, os evangelhos, as histórias, as personalidades, às vezes não entende como é que cada um foi se mostrando. Mas aqui Emmanuel conta com detalhe, né? Pontos curiosos que nos revelam, nos explicam a personalidade, né, de cada um. Vai mostrando para a gente os porquês. Tem mais 3 minutinhos, tá? Porque a gente começou mais tarde hoje. Afastando-se do aposento de Tiago, Saulo preparava-se para sair. Quando de regresso à portaria para ordenar a partida dos prisioneiros, esbarrou com a cena que mais o haveria de impressionar. Todos os doentes que se podiam arrastar. Ai, gente, só de imaginar essa cena fica. Ai, Jesus. Todos os doentes que se podiam arrastar. Todos os abrigados, capazes de se moverem, cercavam a pessoa de Pedro, chorando comovidamente. Algumas crianças lhe chamavam pai, anciões trêmulos, osculavam-lhe, beijavam-lhes as mãos. Quem se compadecerá de nós agora? Perguntava uma velhinha, debulhada em pranto. Meu pai, onde vão levar-nos? Onde vão levar-vos? Dizia um órfão afetuoso, abraçando-se ao prisioneiro. Vou ao monte, filho. Lembra que Pedro não teve filhos? Todos aqueles órfãos eram eram filhos dele. Você já imaginou, você saber que você está indo preso? O que será daquelas crianças que já perderam o pai e parece que vai perder de novo? Difícil, gente, isso é difícil. E se vos matarem? Putz, tornava o pequenino com uma grande interrogação nos olhos azuis. Encontrar-me-ei com o mestre e voltarei com ele. Putz, esclarecia Pedro bondosamente. Nesse instante, isso é que é fé, né, gente? Nesse instante surgiu a figura de Saulo, que regressava.
contemplando a multidão de aleijados, cegos, leprosos e crianças que entupiam a sala, exclamou irritado: Afastem-se, abram caminho. E isso vai marcar Saulo por demais. Essa cena vai ficar aí bem, bem marcada. 9h37, eu vou parar aqui, a gente começa depois, quando então Saulo vai levar esse pessoal todo para a prisão. Vou terminar aqui o recording.